Como você age no meio de uma batalha? Você conta e mostra as suas armas para o inimigo ou você fica em silêncio? Hoje eu quero mostrar para você, baseado aqui no livro de Josué, seguindo a série Esforça-te, tenha bom ânimo. Lembrando que esse é o vídeo 4. Se você ainda não assistiu o vídeo 1, 2 e 3, eu peço que você clique aí na playlist e você vá até o primeiro para que você tenha a continuidade dessa palavra, que eu tenho certeza que ao final dessa série Deus vai ter falado muito com você. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela serve para que nós possamos praticá-la e não apenas sermos ouvintes. Deus, ele quer que você ouça e ele quer que você pratique. Se for para obedecer, por que eu deveria obedecer sem praticar? Então eu preciso praticar. Então eu gostaria de colocar para você, para que você abrisse aí em Josué, no capítulo 5, nós vamos falar só o último versículo. E também nós vamos estudar hoje Josué 6. Por que nós vamos falar do capítulo 5? Continuando lá, quando nós falamos de Raabe aí no vídeo 3, né, onde nós mostramos o esforço dessa mulher como uma prostituta, agora passou a Páscoa e os espias já tinham voltado, contado tudo para Josué, e Josué estava ali olhando para o céu e de repente aparece diante dele o príncipe do exército, o Senhor dos exércitos, e fala assim para ele. Lá no capítulo 15, o último versículo aí no capítulo 5, o último versículo do capítulo 5 aqui, no versículo 15, confundi, me perdoa. Então, disse o príncipe do exército a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Então, no primeiro versículo aí do nosso estudo, eu já falo com você. Por que Deus mandou que ele ficasse descalço? Você já parou para imaginar? Qual é a finalidade de ficar descalço? Deus, quando ele trata dos pés, é ali nos pés, por onde nós caminhamos com os nossos sapatos, nós levamos fisicamente toda a sujeira para dentro de um ambiente, certo? Então, se você pisou numa lama, você está com os pés imundos, né? Seu sapato está sujo, você vai entrar dentro da casa, você vai tirar o seu sapato e vai entrar dentro da sua casa. E aí Deus fala assim, descalça o sapato dos seus pés, porque aqui é terra santa. Deus queria dizer para ele assim, toda a impureza que você tem vivido até agora, lave. Fique agora limpo, porque você vai entrar na presença do Rei. Você vai entrar na presença de um Deus que está numa terra que é santa, num lugar maravilhoso, onde tem uma presença maravilhosa. Então, o primeiro versículo, mesmo sendo o último, eu falo para você o seguinte, se você quer ouvir a Deus, se você quer ter vida com Deus, se você precisa de estratégias para lutar com o inimigo, primeiramente, lave os seus pés com a palavra. Lave os seus pés. Retire toda a imundície espiritual da sua vida. Sabe, você não precisa, você que já é batizado, você não precisa se batizar de novo, mas é necessário que você lave os seus pés. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho. Então, a primeira coisa, Josué teve que limpar os seus pés, tirar o seu sapato, deixar a imundícia do lado de fora para entrar na Terra Santa. Você quer entrar num ambiente onde você vai buscar uma resposta de Deus, você está ali buscando a santificação do Senhor, lave, retire toda a imundícia dos seus pés, por onde você tem andado, na prostituição, na imundícia, na bebedice, na fofoquice, tudo isso você vai deixar ali e vai entrar na presença de Deus como? Pedindo perdão. Deus, me perdoa, eu estou aqui na tua presença, eu te peço, eu andei errado nesse caminho. É o primeiro passo. E aí, olha que tremendo. E Josué fez assim. Segundo, obediência. Quando Deus falar, limpe os seus pés, tire os seus sapatos, você está na minha presença, busque realmente a santificação. Não brinque com Deus, né? E faça como Josué fez. E Josué fez assim.
Então, começando aí o capítulo 6, a gente vai direto lá para o versículo 2, onde fala assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e os seus valentes valorosos. Então, a promessa Deus já estava entregando ali no versículo 2. Josué, eu já te fiz uma promessa. Jericó está em suas mãos. O rei de Jericó está em suas mãos. E os valentes de Jericó também estão em suas mãos. Yes! Josué não saiu gritando: Gente, eu sou mais que vencedor, eu vou agora entrar ali e destruir esses portões. Não, ele continua atento. Porque hoje muitas pessoas vivem de emoção. As pessoas vão até os profetas e buscando uma resposta dos profetas, quando eles têm ali uma palavra de promessa, eles não buscam de Deus as estratégias. Eles já saem contando para todo mundo: Deus tem promessa na minha vida, a promessa de Deus é assim, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, mas ele não buscou de Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Para que eu chegue a ter essa promessa realizada na minha vida, qual é o passo, qual a estratégia que o Senhor traz para mim? E Josué permaneceu ali, e no versículo 3, ele fala assim: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade de uma vez. Assim fareis por 6 dias. Começou a estratégia. Então você vai juntar os homens de guerra e vai rodear a cidade. E aí eu coloquei aqui, cercar a cidade. Eles iam cercar a cidade por 6 dias. Deus está ali, era no físico, né? Para nós hoje é no espiritual. Como nós cercamos o problema? O problema era Jericó. O rei de Jericó não queria deixar que o povo passasse. E Deus falou: vocês vão passar por aqui. Para chegar na terra prometida vai passar por aqui. Só que a fortaleza de Jericó era muito grande. E Josué ficou com todo Israel parado ali, rodeando, sitiando as muralhas. E de repente vem esse comando de Deus falando para ele assim, que ele deveria cercar a cidade por 6 dias. Hoje no mundo espiritual, cercar, cerca, oprime o seu inimigo, oprime o seu problema, colocando em oração, em intercessão. Cerca em oração, vai rodeando os muros, porque esses muros não são nada diante do Deus que nós servimos. Qualquer que seja o problema que você esteja vivendo agora, você sabe que existe uma promessa sobre você. Então agora, você lutando com essa promessa, às vezes você tem a promessa. Tem gente que tem a promessa e olha para o problema e fala: ai, a muralha é muito alta. Nossa, são muitos os guerreiros e os valentes. São muitos os problemas que estão se levantando contra mim. Deus, eu não consigo ver a sua promessa se cumprir. Por quê? Porque não está se esforçando. E Deus deu essa ordem para ele, falando com ele: agora você vai esforçar. Às vezes você é um cristão que não ora. Às vezes você é um cristão que não lê a palavra, que não consegue interceder diante de um problema, de uma situação. Você já quer colocar a espada na mão e ir lá e resolver tudo. Sabendo que primeiro a gente faz no espiritual. Então, para que a sua promessa realize, é necessário que eu e você venhamos rodear esse problema, rodear esse inimigo. E em nome de Jesus, essas muralhas vão cair. E aí no versículo 4 fala assim, aí continua as estratégias. O Senhor dos Exércitos veio e falou com Josué. E estes sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca. E no último dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as buzinas. Então eu coloquei aqui, primeiramente, os sacerdotes ali, eles estavam espiritualmente falando, para nós hoje, é como se você rodeasse a sua cidade, você tem uma promessa, reconhece o seu problema, começa a oração, começa a adoração, porque ali os sacerdotes iam levar buzinas. Mas tudo que você fizer, você não vai fazer sem levar a arca. A arca é a presença de Deus em nossas vidas. Se você tem um grande problema para resolver, se você não entender que existe uma promessa, mas que os inimigos vão lutar contra você,
mas que você não pode ir sozinho. Você precisa ir na batalha espiritual, orando, adorando, guerreando e principalmente levando a arca. Olha que tremendo. Ele fala assim: os sacerdotes levaram 7 buzinas diante da arca. Os sacerdotes, durante 6 dias, eles rodearam e eles iam passando e tocando a buzina. No primeiro dia, no segundo, no terceiro, até o 6º dia, tocando as buzinas. Adorando. Nós hoje aqui no Paralelo, nós às vezes a gente quer a promessa para aquele momento. Eles passaram 6 dias rodeando. E às vezes a gente vai ali e fala: eu quero é agora. Só que aí o Senhor vem e fala assim: me adore. Toque a buzina de adoração. Você está sabendo que o inimigo está lá, mas você continua adorando. Você está sabendo que o inimigo, você fica imaginando o povo rodeando ali e os inimigos lá de cima olhando e falando assim: esse povo está louco. Porque olha a outra estratégia que eu vou te mostrar para chegar nesse ponto. No versículo 5. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, com cada qual em frente de si. Então imagina os soldados todos rodeando aquela muralha ali. E aí Deus mandou essa promessa. E falou assim, ó: vai tocar buzina. E eu falo para você no espiritual hoje: vai adorar, vai buscar a presença do Senhor. Entra nessa batalha com a arca, com a presença de Jesus. E aí, rodeando, cada um, se eu tô rodeando e eu paro aqui, eu vou enfrentar o muro que está diante de mim. Se eu paro aqui, eu enfrento o muro do lado de cá. Então, eu não sei qual parte dessa muralha que você está aí hoje. Às vezes você já teve em outros lugares dessas muralhas, desses grandes muros que o inimigo levantou diante de você, te impedindo que você chegue até a vitória. Que esses muros caiam por terra, mas que em nome de Jesus, onde você estiver, você seja usado de frente para essa batalha, para derrubar essa muralha nesse momento. Talvez amanhã você vai ter que derrubar outra de outra forma, outra muralha. Mas agora, nesse momento, é onde você para. E Deus deu essa ordem, onde eles pararem, cada um vai lutar de frente para esse muro. E olha que tremendo. Quando Deus fala isso, ele está, eu coloquei assim, quando a vitória está chegando, o esforço tem que aumentar. Olha o que Deus manda falar para eles aqui. Quando chega no versículo 10, não, ainda no versículo 5, ele fala assim: será que tocando-se longamente a buzina, ouvindo voz o sonido, o muro cairá? Mas, olha o que ele mandou ele fazer primeiro. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante dela. E Deus fala com ele assim, que assim foi como Josué dissera ao povo: os 7 sacerdotes, levando 7 buzinas de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram a arca do Senhor. Mas no 7º dia, no 6º dia, eles iriam rodear 7 vezes a muralha. Então, olha bem. Quando o povo já estava cansado, rodearam um dia, ficava no arraial. Rodeava outro dia, voltava para o arraial. No 6º dia, eles rodearam uma vez. Eles não estavam rodeando o muro da casa, eles não estavam rodeando um bairro, eles estavam rodeando uma cidade inteira. Quando eles rodearam o 6º dia, eles não pararam ali. Deus falou: agora vocês vão rodear 7 vezes em um só dia. E o povo, no mesmo dia, mais uma vez, até a 7ª vez. Quando você está próximo a uma vitória, o seu esforço tem que ser maior. Esforça-te, tenha bom ânimo. Porque quando o trem começa a apertar, pode ter certeza que você está prestes a recolher tudo aquilo que o Senhor já falou para você que te daria. Mas muitas pessoas desistem. Param no meio do caminho porque falam assim: essa batalha está grande demais. Eu não estou aguentando. Era para esse povo falar assim: nós já estamos aqui 6 dias rodeando. Agora no último dia eu vou rodear 7 vezes. No dia que eu estou mais cansada eu vou rodear 7 vezes. Sim.
São as estratégias de Deus para confundir o inimigo. Sabe por quê? Porque Deus não vai operar com a sua força nem com a minha, Ele vai operar com a força e com o braço dele. Olha isso que tremendo. Ali, se o povo no primeiro dia rodeasse e já entrasse, mas a gente é bom de guerra, nós somos soldados fortes, preparados para ganhar a batalha. Não. O Senhor sabia que naquele último dia eles iam estar cansados de todas as vezes que eles rodearam. E Deus ainda falou, agora vocês vão se cansar mais. Agora vocês vão ficar na minha força, porque não vai ser na força de vocês. Mas olha a outra estratégia. No mundo espiritual, aconteceu aqui. Vamos lá, vamos lutar, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos colocar louvor. Aí, porém, olha o versículo 10. Ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra nenhuma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Gente, olha que tremendo. O povo, eles não iam lutando e gritando, vocês vão cair daí, o nosso Deus vai derrubar vocês, essa muralha vai vir para o chão. Não. Ao povo, nós, hoje, na posição que estamos, silêncio. Silêncio durante todos os dias. A única coisa que eles tinham que fazer era tocar as buzinas. Os sacerdotes faziam e o povo em silêncio atrás. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. E no momento certo, Deus vai te falar, é agora, é o seu momento de vitória. E olha que coisa, no versículo 20, eles fazem assim. No sexto dia, na sétima volta, gritou o povo. Primeiro, Josué tinha falado com eles o quê? Ao ouvir a buzina, ao ouvir as trombetas, vocês gritarão. Então o povo tinha que ficar atento, porque não era assim uma fila de 15 pessoas para que daqui eu ouvisse quem estivesse lá na frente. Era uma cidade inteira, era o povo de Israel inteiro. E quem estava lá no último tinha que ouvir aqueles sacerdotes que estavam lá na frente. Era um silêncio. Quando eles ouviram aquele último momento, o povo gritou. E o povo gritou, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com tanta gritaria que o muro caiu abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Do mesmo jeitinho que Deus deu a ordem, eles fizeram. Às vezes, não conseguimos vencer nossas batalhas, porque temos a boca grande demais. Porque contamos para o inimigo tudo o que vamos fazer. Sabe quando eu falo inimigo? Eu não estou falando do seu vizinho, eu não estou falando do seu parente. Eu estou falando do seu inimigo espiritual. Mas é claro que o inimigo espiritual, muitas vezes, ele vai usar o seu vizinho, ele vai usar o seu parente. Então, é necessário que quando você quiser contar algo para alguém e colocar alguém para estar junto com você em oração e abrir o seu coração para alguém, é necessário que, assim como eles, o povo de Israel sabia, mas o povo de Jericó não sabia. Então você procure quem tem a mesma fé que você, para que essa pessoa te ajude a guerrear, te ajude a interceder, te ajude a orar. Você não tem que entregar a sua estratégia para o inimigo. Porque tem muita gente que avisa antes de acontecer. E não acontece. Porque avisou antes, o inimigo vai lá e coloca um impedimento. E aí a pessoa não preparou o campo, não está em oração, então não pode acontecer. E olha aqui o que fala, para finalizar, aqui no 23, nós estudamos lá que Raabe, ela colocou ali o fio de escarlate lá na janela, ela teve um esforço porque ela queria salvar o pai, a mãe e seus irmãos. E aí os espias falaram com ela, todos que estiverem dentro da sua casa serão salvos. E aí vem a promessa, ela confiou, sendo uma prostituta, não tendo a mesma religião, né? Ela entendeu que havia um Deus poderoso. E olha o que ela recebe agora. Então, no 23,
entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, seus irmãos e a tudo quanto tinha tiraram também, a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Olha que coisa mais linda. Assim, porém, toda a cidade e tudo quanto nela existia ia ser queimado. Gente, é muito sério. Às vezes, a gente não consegue entender que precisamos ter a nossa fé, não porque o outro tem uma fé e eu tenho que agir como o outro. Deus tem uma experiência diferente para cada um de nós. Mas existem dicas que Deus nos dá. E o Velho Testamento é a sombra dos dias de hoje. Então a gente pode tirar tanta coisa disso aqui. E a palavra fala no 27 assim: assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Raabe e sua família foram salvas. O muro caiu. A casa de Raabe, a Bíblia fala que ela estava em cima do muro, onde ela via os inimigos, ela também tinha a visão para dentro da cidade. E a casa de Raabe ficou ali, até que eles descessem e a sua família fosse salva. Sabe o que eu tenho para falar para você? Vale a pena confiar na promessa de Deus. Mas, para você alcançar essa promessa, vale a pena você vir aqui, na palavra do Senhor, e você buscar a orientação, e você limpar os seus pés, tirar o sapato com toda a sujeira que você carrega aí, das coisas erradas que você faz, o caminho errado que você tem vivido, né? Nas coisas que aparecem dentro da sua alma, que gritam dentro da sua alma. Vale a pena você se santificar e você ouvir a estratégia do Senhor e você aprender a ser uma pessoa. Eu falo sempre com os meus alunos, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Fala menos e ouça mais. Abre sua boca quando você sentir que Deus está te dando a vitória e fala, grita, que agora eu sou com você. E aí você vai ali na força do Senhor, porque não entre na batalha sem a arca do Senhor, sem a presença desse Deus vivo. Não entre nessa batalha sozinho. Entre com Ele. Adore ao Senhor mesmo em meio às lutas. E eu tenho certeza que o seu esforço vai valer a pena. Essas são as estratégias em meio às batalhas que eu deixei aí para você. Eu creio, inspirada pelo Espírito Santo, que você seja muito edificada por essa palavra. Lembrando que se essa palavra abençoou o seu coração, não retenha. Se você chegou até aqui, você está comigo aí ainda, é porque algo Deus fez aí dentro de você. Compartilhe essa palavra. Muitas pessoas não conseguem alcançar as promessas de Deus na sua vida, porque muitas vezes não sabem lutar com as armas que Deus entrega. Que Jesus abençoe você, que Jesus abençoe a sua casa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Curte esse vídeo se ele realmente tocou você, para que o YouTube venha entender que esse vídeo foi bom e ele possa entregar para mais pessoas. Eu, lembrando a você, não sou pastora, eu estou aqui porque Deus entregou nas minhas mãos um chamado e eu estou cumprindo esse chamado. Eu estou levando aos 4 cantos desta terra a palavra do Senhor. Mesmo sendo tão pequenininha, eu estou aqui porque eu creio que Deus usa aqueles pequenininhos para confundir os grandes. Então, eu e você somos sacerdotes. Temos sobre nós um sacerdócio real. Somos nação escolhida, povo eleito, geração eleita, raça eleita. Então eu e você temos dentro de nós a palavra do Senhor. E você também pode falar dessa palavra. Jesus abençoe, fique na paz, aí juntinho com a sua família.